Já no estúdio comigo, nossa Levidica, que assistiu a peça O Incidente. É a peça da Broadway, que agora está em cartaz aqui em São Paulo até o fim do mês, dia 27 de agosto, né, Lê? Nos Estados Unidos, o nome da peça é American Son. E aí, também já virou filme da Netflix. Sim. É uma história que é conhecida das pessoas e agora chega aqui pra gente. Qual é essa história, Lê? Conta pra gente sem spoiler, vai. Eu vou tentar, juro que eu vou tentar, porque é difícil não trazer tantos spoilers. Mas a peça é um drama e a trama se passa numa noite tensa. Imagina só você, Mário, um casal indo numa delegacia procurando notícias do filho que saiu na noite passada e não voltou, já é manhã. E onde está esse jovem? É um jovem negro. E os pais vão à delegacia querer saber o que aconteceu. E houve um incidente, que aí desenrola toda a trama, né, da peça. Eu definiria assim como um soco no estômago, no bom sentido. É uma peça que chama muita atenção, acho que todo mundo deveria ver, porque trata de questões muito interessantes, né? Traz o racismo estrutural, racismo institucional, as relações interraciais, o racismo em todas as camadas. E foi uma peça trazida para o Brasil pela atriz Flávia Santana, que é quem resolveu comprar os direitos da peça. E a gente foi exatamente ouvir a Flávia, que contou pra gente por que ela resolveu fazer isso e de que maneira que essa peça a tocou, assim, né? Pra que ela falasse, não, eu preciso trazer esse espetáculo pra cá. Vamos ver? Eu acho que esse texto do American Son, por se passar nos Estados Unidos, sabe? E se tratar de uma família de classe média alta, né? E Jamal ter os mesmos problemas de que um menino preto pobre da periferia, sendo nos Estados Unidos, sendo no Brasil, eu acho que isso me trouxe para refletir o quanto esse tema, discutido dessa forma, faz falta no Brasil. E eu tenho um filho também de 14 anos, então eu acho que ela me toca nessa coisa da mãe, né? Da proteção da mãe, porque eu sinceramente não pensei nisso. Né? E hoje é uma coisa que me assombra muito, meu filho andar na rua, como ele vai ser tratado. Eu ia justamente falar o que a Flávia destacou, que é uma peça da Broadway, ou seja, uma peça originalmente dos Estados Unidos, falando sobre racismo estrutural, sobre letalidade policial. Sim. Também, né, Lê? Que são assuntos que, infelizmente, a gente também fala aqui no Brasil, né? Então, não são assuntos exclusivos de um lugar ou outro. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que ainda, né, tem muitos casos de racismo, de mortes por policiais, de pessoas pretas. Então, ela consegue traduzir bastante pra gente aqui no Brasil, pra nossa realidade, pelo que você assistiu? Sim, esses são os principais assuntos da peça, né? O racismo institucional e a letalidade policial. A peça se passa nos Estados Unidos, mas não tem como não pensar no Brasil, porque é uma realidade de Brasil, é uma realidade dos Estados Unidos, então é muito similar, né? Trata do racismo institucional porque esse conceito, né, que foi um conceito criado pelos Panteras Negras, que era um grupo de negros americanos que lutou nas décadas de 60, 70 pelo direito civil, pelos direitos civis dos negros americanos. E significa o quê? É o racismo que acontece dentro das instituições, das organizações, e é aquele que coloca pessoas negras ou pessoas pertencentes a outros grupos étnicos em desvantagem a acessar serviços, benefícios, e elas acabam sendo estereotipadas nesses locais, sofrendo preconceito, né? O Brasil, em 2005, criou um programa brasileiro de combate ao racismo institucional. E um outro assunto, né, sem muito spoiler, é a letalidade policial, que infelizmente é uma realidade brasileira. Então, para você ter uma ideia, no ano passado, mais de 6.400 pessoas foram mortas pela polícia durante serviço ou horário de folga, e 83% dessas pessoas, dessas vítimas, eram negras. E majoritariamente são sempre jovens, negros, pobres, residentes de periferia, que estão sempre no alvo da polícia. Então é um outro assunto que é tratado na peça de uma maneira direta e indireta e que está na nossa realidade, infelizmente. Então é importante porque a gente vê que não é uma coisa só de Brasil, mas é muito, muito, muito a nossa realidade, né? Eu acredito muito no poder que o entretenimento tem para levantar questões que normalmente as pessoas não falariam, né? As pessoas ali em bolhas de privilégio, né, Lê? Então, pessoas que a gente sabe hoje têm acesso até às peças de teatro, não são para todo mundo.
Então, as pessoas que estão lá são pessoas já muito privilegiadas por poderem ter acesso àquele tipo de entretenimento e são pessoas que talvez nunca falariam sobre racismo institucional, sobre letalidade policial e agora, através do entretenimento, elas podem pelo menos sair da peça pensando nisso, o que já é um começo muito longe do ideal que a gente espera, né, Lê? Mas já é um começo. Sim. Aí tem outra questão também que a gente ouviu a Flávia falando, a Flávia também está na peça como atriz. Ela é uma das protagonistas da peça, né? A protagonista da peça. E aí traz o assunto da representatividade na frente e atrás das câmeras, né, digamos Sim. assim, né, no caso do teatro, dos palcos ali. Qual a importância disso, Lê? Olha, é importantíssimo os negros começarem a um movimento, né, cada vez mais de assumirem posições de liderança e de poder dentro do audiovisual. Por quê? Porque é uma questão cultural, são eles, né, são nós contando as nossas próprias histórias, nas nossas narrativas, né? Até, não que, então pessoas brancas não podem contar histórias de pessoas pretas? Podem, mas é importante considerar nessa equipe, nesse grupo, que haja pessoas negras, porque a gente está contando a nossa história, né? O que eu sinto na pele pode ser diferente do que uma pessoa não negra sente, são outras realidades. Isso também traz um protagonismo, né? Então a gente tem mais diretores, mais roteiristas, mais produtores, nessa representatividade que faz com que histórias que não eram contadas passem a ser contadas e sob o olhar de quem tem que falar sobre elas, né? E é exatamente disso que a Flávia Santana também falou com a gente, porque ela está fazendo um feito de se tornar uma das primeiras mulheres negras a comprar os direitos de uma peça da Broadway e trazer para o Brasil. Tem pessoas pretas crescendo dentro desse mercado de que decide, de que emprega, de que produz, de que faz, de que concebe, e eu tô me encaixando nesse lugar. E o bom é que você vai ter a tua história, a tua narrativa contada por aquelas pessoas que têm a cultura. E acho sim que mulheres pretas precisam se enxergar em todos os lugares. Todos, não só... Eu não estou dizendo que não existem mulheres pretas domésticas, mas ela quer ser juíza, ela quer ser astronauta, ela quer ser produtora de teatro, ela quer ter o direito à Broadway, ela quer ser diretora, ela quer ser produtora musical, ela quer ser o que ela quiser, ela pode. E hoje eu tô aqui, tô fazendo, fiz Cor Púrpura, fiz Love Story, tô produzindo e fazendo uma peça que esteve em cartaz na Broadway. Isso significa que o mundo tá tomando outro rumo, né? Vamos torcer. Vamos torcer. Flávia, obrigada pelo tempinho para conversar com a gente. Peça, então, que está em cartaz aqui em São Paulo até o dia 27 de agosto. Peça que começou na Broadway, né, como a gente disse, ali em 2018 e 2019. Em 2019 virou filme da Netflix. A gente tem imagens do filme. Olha aí, a Kerry Washington, que é uma atriz de muito sucesso lá em Hollywood, está no filme. Ela também fez a peça lá na Broadway. O Steve Pasquale e Jeremy Jordan, o elenco aí. E aí, se você quiser assistir ao filme, assistir a peça e conferir essa história de perto, é só correr lá na Netflix ou no teatro, aqui em São Paulo. Lê, obrigada.